Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. Estamos aí com as notícias de norte a sul, hoje do sul, companheiro Matheus Vetter, fala lá de Santa Catarina, e Tiago Assad, no centro-oeste, falando do Mato Grosso do Sul. Vamos falar com eles daqui a pouquinho. Antes, eu peço para você que está acompanhando a gente, se não estiver inscrito ainda, inscreva-se já na Causa Operária TV, clique no botão abaixo do seu vídeo, junte-se a nós, acompanhe a nossa programação ao vivo, a nossa programação de uma TV que está 24 horas no ar. Se você já é inscrito, torne-se membro da Causa Operária TV. Assim você dá uma contribuição que ajuda muito para sustentar o nosso projeto aqui de uma TV revolucionária, independente, operária, que está aí 24 horas no ar. Bem, vamos começar com as notícias. O destaque do nosso programa hoje é a pandemia, uma vez mais, e o problema da volta às aulas. A gente vai falar sobre isso, particularmente com o destaque aqui de Santa Catarina, onde foi aprovada aí o retorno às aulas com 100% da capacidade das salas de aula. Mas antes de falar disso, nós temos aqui uma pauta do Mato Grosso do Sul, que eu gostaria de um comentário do companheiro Tiago, que é o seguinte: estamos aí num ano de fome, de aumento de preços, de carestia para a população no país inteiro. No Mato Grosso do Sul não é diferente, mas a produção agropecuária está aí em 70,9 bilhões de reais. É isso mesmo, Tiago? O que isso representa? Qual que é o impacto disso daí para quem não tem o que comer? É isso, Rafael. A gente vê uma demagogia muito comum dos setores ligados ao latifundiário de que eles colocam comida na mesa do brasileiro, mas a gente está vendo que é justamente o contrário. Eles tiram comida, na verdade, da população brasileira e exportam a comida os alimentos que eles produzem e ganham muito dinheiro com isso. 70,9 bilhões é o que a produção agropecuária de Mato Grosso do Sul gerou em 2020, no ano que o Brasil voltou ao mapa da fome, com mais de 10 milhões de pessoas passando fome no país inteiro. E um dos mais importantes produtores agropecuários do país, o estado de Mato Grosso do Sul, o latifúndio viveu uma verdadeira festa aqui, no meio da desgraça generalizada que vivia o restante do país, né? Isso representa aqui, a imprensa local tem dado muito destaque a esse recorde que a produção agrícola agropecuária do estado atingiu. Isso representa é, bom, a empresa tem destacado também aqui, além disso, que em todo o país a produção os lucros aqui do latifúndio, a produção agropecuária nacional, superou R$ 1 trilhão, o que é uma coisa que deixa muito claro que esse é um setor que não está, que não tá, tem todo aqui, a gente tem sempre que a produção agropecuária ela é financiada pelo dinheiro público, pelo Plano Safra. São aqui centenas de bilhões de reais que são destinados a financiar essa produção. Uma vez que os lucros que eles têm disso não pagam impostos, são isentos pela Lei Candir. Quer dizer, o trabalhador ele paga os impostos dele normalmente, no salário e também no consumo dele, né? Mas esse setor importante da burguesia, que é o latifúndio, eles são completamente isentos da tributação. E toda essa fortuna aqui, na verdade, acaba ficando
acaba sendo retida na mão aqui de um número ínfimo de fazendeiros, né? Enquanto para a população a gente não vê absolutamente nada disso. Esse dinheiro depois ele vai virar, vai alimentar aí toda a cadeia de especulação financeira que o capitalismo vive, sem o qual o capitalismo não vive, na verdade, né? Mas a imprensa ela tem divulgado, a imprensa mato-grossense tem divulgado isso com muita, uma certa euforia, mas isso aqui na verdade é bem a expressão de que nós estamos num regime de uma ditadura de classe e estamos em uma crise que em grande medida não é uma crise da não está ligado necessariamente a um problema com a população, mas a distribuição de recursos. Os recursos eles são todos alocados para um grupo predominante aqui do setor da burguesia e falta depois para a população. A gente vai falar mais disso no decorrer da pauta, mas mostrando que é um segmento que vive do parasitismo que é, tem que ser é, tem que ser banido da vida política e social do país mesmo, através do levante dos trabalhadores, porque as terras brasileiras, o mato-grossense também, tem total condições de prover a população com alimentos que a população precisa para não estar nessa situação degradante agora da fome, né? O que falta aqui, na verdade, é o interesse em orientar a produção agrícola para suprir as necessidades da população e não os interesses mesquinhos aqui da burguesia latifundiária, né, Rafael? Beleza, é isso mesmo. Bom, vamos pautar aqui para Santa Catarina a pauta tiros e barricada na rodovia SC-401 Florianópolis. Houve protestos, segundo a polícia, por isso desceram o sarrafo aí, atiraram contra a população. É isso mesmo? Matheus, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Thiago. É isso mesmo. A matéria da imprensa burguesa, ela é bem manipulada, né? Mas só para esclarecer os fatos aqui, houve uma morte no Morro do Mocotó, uma comunidade tradicional e que constantemente há mortes nessa comunidade, o que já, inclusive, lá no início da pandemia foi uma das primeiras manifestações a ocorrerem no Brasil contra a morte de um adolescente. E, novamente, aí nesse domingo, dia 14, houve a morte de uma pessoa, o que, lógico, a polícia coloca como um criminoso, né? E no dia de ontem, houve esse protesto aí por parte da imprensa burguesa, seria por parte de organizações criminosas, né? Mas é parte da população aí que desceu à comunidade e Parece que tivemos um pequeno problema de conexão aqui com o companheiro Matheus Vetter. Nos ouve? eu ouço. Vocês não me ouvem? Beleza. Parece que você congelou um minutinho aqui. Se puder. Ah, certo. Vocês ouviram até A que parte? matéria. Você estava explicando a situação do morro. Uhum. Tá. Houve um assassinato. Isso, houve o assassinato no Morro do Mocotó no último domingo, dia 14, e no dia de ontem, né, um dia após aí a morte, houve o protesto de parte da população, onde desceram o morro até a BR e tacaram fogo aí em barricadas, né, trancando a circulação de automóveis, e também uma parte da população desceu armado e protestar, deram tiros para o alto, com protestos e tudo mais. Isso daí é interessante porque mostra também como a situação no Brasil ela está extremamente explosiva, né? É muito importante a gente acompanhar toda essa situação aqui e também estar ao lado da população
é no direito à livre manifestação e pela dissolução da PM, que, como a gente vê, é um órgão de extermínio aí da população, principalmente da população trabalhadora e pobre. Isso aí. Bom, falando em órgão de extermínio, vamos relacionar aqui, dar um salto, né, para a situação política. Capital do bolsonarismo em Santa Catarina, São Francisco do Sul, cedia a montagem do palanque para 2022. Explica essa pra gente, Matheus. Aqui em Santa Catarina, na cidade de São Francisco do Sul, tem um forte, né? Forte Marechal Luz, que é do Exército Brasileiro. Então, frequentemente o Bolsonaro, em épocas aí de feriado nacional, ele vem até aqui para ficar de férias, né? Fazer pesca, essas coisas. E quando isso acontece, sempre vem figuras aí de peso da extrema direita para fazer articulação política. Então, por exemplo, na última vinda dele, que foi no fim do ano, no Réveillon, foram figuras aí como o Luciano Hang e o Ratinho pai, não o Ratinho Júnior, o governador do Paraná, né? E nessa vez agora vieram o senador Jorginho Melo, que é um dos cotados a ser candidato a governador pelo Bolsonaro, tendo em vista que o Carlos Moisés não se alinhou totalmente com o governo, né? Mas principalmente o que chama atenção é a discussão em torno de que partido o Bolsonaro vai se filiar para disputar a eleição em 2022, né? E eles colocam claramente na matéria que o Bolsonaro está procurando um partido pequeno, que não tenha muita estrutura, para que tanto ele quanto seus correligionários a nível estadual possam dominar a estrutura do partido. Então eles não vão, como fizeram no PSL, pegar um partido que já tem uma estrutura. Estava se cogitando aí, por exemplo, o Partido Progressista, mas pelo que parece eles já estão descartando essa possibilidade por ser um partido mais estruturado. E o que eles indicam na matéria, e a gente vai ter que acompanhar, é que uma das preferências aí do bolsonarismo é pelo partido que o Bolsonaro já tinha cogitado, que é o Partido Patriota. Mas entre as cartas que ele tem na manga está o próprio PL. Então é interessante porque também cabe ressaltar que aí tem um fracasso do Bolsonaro, né? Que foi a criação do seu próprio partido, Aliança pelo Brasil. Bolsonaro ainda está aí na caça de partidos que já existem da direita tradicional, vamos assim dizer, né, Rafael? Não conseguiu, né, se livrar aí daqueles que ele mesmo criticou. Que no final das contas é daí que o Bolsonaro veio, né? Desse meio parlamentar de 30 anos só pode vir aí dos partidos fisiológicos, das legendas de aluguel, que é o que ele conhece bem. Apesar de ser um fascista, a sua raiz, o seu pezinho aí na política burguesa tradicional, apesar de diferenciá-lo em relação aos demais, acaba sendo também a sua perdição, né? Bom, vamos falar aqui mais um tema agora, dessa vez do Mato Grosso do Sul. Situação dos servidores. Estamos aí na terça-feira de carnaval, servidores estão trabalhando, o comércio está funcionando, mas o carnaval mesmo não pode. Tiago, em pleno carnaval, tá todo mundo trabalhando, mas não pode pular o carnaval na rua? Puxa merda, como é que fica um negócio desse, meu? Caso sem precedentes aqui no país, né? O funcionalismo público, por determinação da prefeitura, funcionando em pleno carnaval. O comércio também, como foi destacado também, continua funcionando normalmente. Quer dizer, na verdade, assim, ó, a gente fica assim até sem entender a lógica, porque a princípio o carnaval era para que aliás, a proibição do carnaval, né,
era para que as pessoas não se aglomerassem, mas absolutamente nada mudou. Pelo contrário, a gente teve uma mudança porque geralmente o pessoal descansa um pouco, vai festejar, enfim, vai extravasar depois de um ano aqui de chibata, né? Mas esse ano está sendo bem atípico no sentido burguês do termo, porque até isso está sendo negado para a população. Mas a gente está vendo que para escravizar o povo, inclusive para produzir umas coisas assim, uns fatos inéditos, como funcionalismo público funcionando em pleno feriado de carnaval, aqui o, isso aqui foi um feito da Burger King em Mato Grosso do Sul. Imagino que em muitos lugares está acontecendo situações similares, mas a gente está vendo que não se trata, na verdade, de mais um caso concreto. A gente vem tratando do tema muito na nossa imprensa, né? De que não se trata de resguardar a população, se trata de preservar os interesses da burguesia, que numa comércio, a gente acabou de ver aqui a notícia que o Matheus deu, e profissionalização da sociedade, uma aglomerações como a do Carnaval, que nos últimos anos já estavam profundamente politizadas, tenderiam aqui a escapar do controle com uma violência que nem ninguém, a gente, nem a gente do PCO, nem ninguém consegue dimensionar o que poderia, do que poderia resultar a aglomeração popular num momento como esse, a realização cada vez maior. Mas o caso aqui típico mesmo, no sentido de você ter setores que não funcionam no carnaval trabalhando normalmente, mas o coronavírus, aparentemente, na cabeça dessas pessoas, dos gestores públicos, né, ele só vai atrás das pessoas que estão no carnaval. Quem está trabalhando, ele deve ser um bom burguês, ele não vai atacar, né, Rafael? É um vírus seletivo, né? A gente já viu isso daqui em diversas oportunidades e parece que acontece no país inteiro, né? Você tem aí, por mais que você coloque as medidas, né, de prevenção, distanciamento social, etc., nada supera, né, a conclusão de que o vírus se propaga mais durante a madrugada, por isso o toque de recolher, né? O vírus só se prolifera em festas, aglomerações, confraternizações, festas, jantares, eventos de família, festinhas de aniversário, mas nos locais de trabalho, nas empresas, né, nos transportes públicos, o vírus não entra, a pessoa pode ir trabalhar sossegada, né, como se funcionasse assim. Inclusive, tinha uma nota aqui sobre isso, né? A cidade de Coronel Sapucaia, de 15 mil habitantes, tem 15 mil pessoas em lockdown. É isso mesmo, Thiago? É outro exemplo de como que essa política que está sendo desenvolvida pelo poder público, ela é uma farsa completa, porque tudo durante o período de carnaval, tudo está funcionando exatamente como estava antes do carnaval. Quer dizer, a, o, a vida normal, assim, entre aspas, né? Mas o desenvolvimento normal das atividades cotidianas que interessam a burguesia, naturalmente, funcionando. Essa cidade, Coronel Sapucaia, ela fica no sul do estado e ela já estava sob toque de recolher, importante destacar também. E uma das coisas que estão sendo realizadas que, desculpa, já estava desde o dia 13 sobre o toque de recolher, mas agora decretaram um lockdown, assim, fechamento de tudo. Apenas farmácias, distribuidoras de gás, postos, serviços públicos, hospitais e postos de saúde que estão funcionando, o resto está tudo fechado, lanchonete, comércio, tudo. Já havia um toque de recolher antes, e esse toque de recolher ele foi restrito a toda a circulação a partir das 8 horas da noite.
o toque de recolher anterior começava às 11 horas, mas o caso é que, mesmo assim, mesmo com a política como estava sendo de restrição, essa farsa de isolamento social que estava sendo apresentada antes, a mortalidade aqui já estava atingindo o índice de 45 pessoas, desculpa, para cada grupo de 100 mil. Foram uma cidade muito pequena, 15 mil habitantes, mas ainda assim, oficialmente, a gente tem sempre que lembrar, foram 480 casos por uma cidade que não tem a menor estrutura de nada. Na verdade, colocaram aqui o hospital para funcionar, mas nem hospital, na verdade. Os casos mais graves de coronel Sapucaia são todos encaminhados aqui para Campo Grande, a capital, porque a cidade não tem estrutura mínima para lidar com nada do tipo na verdade, nada que seja as demandas normais de saúde da população, mas com a emergência do coronavírus a coisa piorou de maneira muito expressiva e a cidade não viu outra alternativa a não se totalmente, que remete também um outro problema fundamental, né, que é a restrição com base no amparo das forças de repressão, né, que é outro problema que o lockdown coloca, porque no final continua jogando a responsabilidade para a população, não para o poder público que estava liberando todas as atividades que interessam à burguesia de funcionário e restringindo o acesso da circulação de pessoas na hora que a burguesia não queria mais o povo circulando na rua, né? Justamente. Bom, a gente já volta com a pauta da pandemia, a situação no Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina, mas antes eu queria que o companheiro Matheus Vetter falasse um pouco do movimento operário, porque nós temos duas greves, uma greve e uma assembleia, uma discussão, né, acontecendo em Maringá, são os motoristas que estão sendo pressionados pelas empresas, e em Santa Catarina, o Sindicato dos Trabalhadores da Cerâmica, né, está aí para se reunir. Pergunto para o companheiro o que está em pauta na região sul para os trabalhadores. Uhum. Bem, aí a gente está acompanhando até através da nossa imprensa, né, o Diário Causa Operária, o duro ataque que a classe operária está sofrendo à sua organização sindical. Primeiro a gente pega aqui o caso dos trabalhadores do transporte coletivo na cidade de Maringá, no Paraná, onde teve uma decisão aí, bem, só para situar o debate, né? Os trabalhadores estão em greve porque eles não receberam o seu salário de janeiro. Então, de forma espontânea, passando por fora da organização sindical, os trabalhadores pararam o transporte coletivo de Maringá, uma cidade importante do Paraná. Os dados aqui, eles dão conta que dos 163 ônibus da cidade, apenas 31 estavam circulando. Então, a gente vê até que para ser uma greve que passa por cima da burocracia sindical, uma greve que teve uma adesão bem grande da categoria. E a justiça, ela declarou a greve ilegal e os patrões tomaram a seguinte decisão, que é um ataque duro ao direito de greve dos trabalhadores. Se os trabalhadores não voltarem para os seus postos de trabalho e retomar, eles serão enquadrados aí por abandono de trabalho, indisciplina e insubordinação. Ou seja, os trabalhadores vão poder ser demitidos por justa causa e sem os pagamentos dos seus direitos ainda. Um duríssimo ataque à liberdade de organização dos trabalhadores e o seu direito à greve. E o mesmo acontece aqui na questão em Criciúma, sendo um ataque um pouco mais camuflado.
mas onde os sindicatos dos cerâmicos de Santa Catarina, que são cerca de 6 mil trabalhadores, estão chamando uma assembleia aqui para quarta-feira, amanhã, para discutir a questão do acordo coletivo de trabalho, e os patrões estão impedindo os sindicalistas de entrarem na fábrica para fazer o chamado assembleia, o que é uma coisa também garantida, né, na CLT, uma coisa garantida historicamente pela luta dos operários, onde o sindicato ele tem a total liberdade em ter o contato com o trabalhador até mesmo dentro da empresa. Então a gente vê aqui que os patrões eles vêm avançando, né? Vocês devem se lembrar inclusive da greve que aconteceu recentemente, uma greve bem radicalizada da CONCAP, onde também teve inclusive criminalização do movimento sindical, multaram o sindicato em mais de R$1 milhão. O presidente do sindicato estava sendo ameaçado de prisão pelo Ministério Público por descumprir ordem judicial. Então, aqui os trabalhadores estão enfrentando uma verdadeira ditadura, e a gente vê aqui que os poucos sindicatos que se mobilizam, eles sofrem com a paralisia do conjunto das organizações sindicais, né? É necessário que principalmente a CUT intervenha nessa situação e mobilize a classe trabalhadora para enfrentar essa ditadura imposta pelos golpistas, principalmente. Tá certo. Bom, antes da gente passar aqui para mais um tema, deixa eu fazer um convite para você que está assistindo a gente, por acaso ainda não acompanhou, ainda não viu a Universidade Marxista, nossa edição aqui da 46ª Universidade de Férias, o curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista com o companheiro Rui Costa Pimenta. Está sendo transmitido aqui pela internet às terças e quintas-feiras. Hoje à noite, 7 horas, tem aula. 11ª aula do curso, vamos aí até o final de fevereiro com análise do surgimento, do crescimento do stalinismo até o início da Segunda Guerra Mundial. Então, você fica ligado, você pode se inscrever, participar e ainda ter acesso a todo o conteúdo, né, as aulas anteriores e todo o conteúdo da Universidade Marxista. Nossa biblioteca socialista, com diversos textos aí, algumas traduções inéditas para o português, e a nossa enciclopédia marxista, com vários verbetes aí de diferentes temas, personalidades, assuntos, conceitos, que ajudam você a entender melhor os temas aí que estão sendo debatidos. Então, não perca, acesse universidademarxista.com.br e inscreva-se no curso da 46ª Universidade de Férias. Isso aí, vamos para mais um tema, dessa vez agora já vamos entrando na pandemia. Sem verba para hospitais e funcionários da saúde, o Reinaldo Azambuja, do PSDB do Mato Grosso do Sul, está aí ampliando isenções fiscais. Quer dizer, não precisa do dinheiro, né? Já não está fazendo nada mesmo, para que a gente vai tentar arrecadar mais, né? Vamos deixar os pobres empresários aí, que não estão conseguindo pagar os impostos, né, mais sossegados aí para fechar as contas. É essa a visão do científico. A gente pode acrescentar ao científico o termo também de economista, né? É um cientista e um verdadeiro economista, né, o Reinaldo Azambuja, do PSDB no Mato Grosso do Sul. Tiago, é contigo. Como um bom tucano, né, Rafael, ele carrega todos esses epítetos aí que transformam ele numa figura diferenciada no campo da direita, e é justamente isso que o governador está fazendo. A gente viu na semana passada aqui, os companheiros que assistiram ao Panorama Brasil, a notícia de que o governo do estado não tinha dinheiro, alegava pelo menos, né, que não tinha dinheiro para pagar os funcionários da saúde pública, e o que motivou uma paralisação dos enfermeiros do hospital regional, enfim, da Santa Casa, desculpa, e outros funcionários também da saúde. Mas aparentemente tem dinheiro, sim, só que a gente acabou de ver aqui também a notícia dos latifundiários, como eles estão pobres, coitados, com
70 bilhões que eles ganharam em 2020, outra promessa agora a perspectiva de ser um ano ruim agora, 2021, porque eles vão lucrar somente 68 bilhões, que é uma coisa muito negativa para eles, coitados. E aí, para fazer esse agrado com a burguesia local, o governador está dando isenções fiscais aqui para uma série de grupos. Entre eles, chamou muita atenção o fato de ele conceder também isenções para atacadistas, para o comércio atacadista, com a desculpa de que eles precisam ter uma competitividade equivalente ao de outros estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso, Goiás e também o Distrito Federal. Que é uma coisa muito curiosa, porque nós estamos falando de empresas que estão operando aqui, e não Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Mas aparentemente eles precisam ter a mesma taxa de lucro aqui, pelo menos é o que dá a entender a desculpa dada pela Secretaria de Fazenda do governador Azambuja, que reduziu aqui o ICMS, reduziu uma série de tributos aqui, deu isenção também em outros, como aqui eles têm um termo aqui, regime optativo de tributação da substituição tributária, que seria mais ou menos o seguinte: esses supermercados, né, no final disso que a gente está falando, o comércio atacadista, deixaria de pagar impostos para contratar pessoas, para contratar trabalhadores, mas eles já estão funcionando com o quadro atual, né? E aí fica essa dúvida, né? Se eles têm força para impulsionar aqui uma política pública uma política de isenção tributária, quem é que vai ter, quem que vai fazer essa cobrança séria mesmo para saber se eles aumentaram o número de vagas nas unidades de produção, nos mercados, enfim. Na verdade, a gente está vendo aqui a crise generalizada que o regime está vivendo, né? E aí cada um vai puxando mais para si. O setor de supermercados aqui, importante destacar, no Mato Grosso do Sul, eles, no meio de toda a destruição econômica que a gente viu no ano passado, esse setor aqui no estado registrou crescimento nos lucros de 9%, quer dizer, enquanto o país está com perspectiva de retração na atividade econômica entre 4,5% a 5% negativos, né, retração, esse setor cresceu 9%, quer dizer, é uma taxa de crescimento quase chinesa, e ainda assim eles precisam de mais, porque está pouco isso aparentemente para eles, e conseguiram aqui, graças ao grande plano econômico traçado pelo economista, como você colocou, né, Rafael? O Tucano Azambuja, que fez mais esse agrado aqui para a burguesia local, enquanto a gente está vendo aqui cidades como Coronel Sapucaia, que a gente acabou de falar, que não tem estrutura mínima para lidar com a pandemia, e fora todo o descalabro que a gente vai ver noticiando aqui ainda nos próximos pontos de pauta aqui. Justamente, ok. Bom, nós estamos aqui para encerrar o programa, então eu peço para o companheiro Matheus dar para a gente aqui o informe dessa situação vai na contramão do bom senso e da ciência, né? Imagino que o governador esteja aí apoiando, junto com a prefeitura da capital, a política do deixa morrer, né? É a volta às aulas com 100% das salas de aula abertas. Se funcionar com 30% já era ruim, né? Porque o ideal é que as aulas só voltem quando você tiver a garantia de que a pandemia não vai ter um novo pico, né, com a contaminação, coisa que obviamente vai acontecer. Agora, 100% das salas abertas aí, como é que fica isso daí para a população, para os estudantes em Santa Catarina, Matheus? Essa é a política do governador científico aí, o Carlos Moisés, né?
a volta às aulas, liberação de 100% da capacidade das salas. Eles vêm com uma demagogia que a sala deve comportar distanciamento de 1,5 metros, que a gente sabe que não vai acontecer, e que se mantém aí inclusive, uma questão que devemos ressaltar aqui, é que isso daí independe da situação da pandemia. Nas regiões de saúde que apresentem risco potencial gravíssimo, grave, alto ou moderado na avaliação do risco de potencial do Covid-19. Ou seja, independente da situação da pandemia na cidade, pode tocar o barco, pode colocar as crianças aí é como se fosse aí a câmara de gás do Hitler, né? Colocar as crianças aí para estudar numa sala de aula, que a gente já sabe que no Brasil está longe de ser também o ideal. Antes mesmo da pandemia, companheiros, a gente já tinha denúncias de que as salas de aulas eram superlotadas, salas com 40, 45 alunos. E é isso daí que o governador científico de Santa Catarina está permitindo, uma sala de 20 metros quadrados com 45 crianças, ou adolescentes, né? É um verdadeiro crime contra a população, isso daí tudo em detrimento, principalmente das escolas particulares, mas de toda a economia, né? Um crime contra a população, e já vem registrando, na primeira semana, já as aulas iniciaram na semana passada, no dia 13, em Santa Catarina, e na primeira semana, por exemplo, Blumenau já teve 6 unidades escolares com casos confirmados de coronavírus, sendo 4 professores e 2 estudantes. Aí eles estão com uma demagogia aqui, que tendo um estudante contaminado na sala, toda a sala será testada, mas a gente sabe como é que é, né? O teste demora 10 dias para sair, é aquela boa e velha política brasileira. O resultado é que isso daí só vai gerar mais mortes, só vai gerar mais contaminados, e quem paga é a população pela incompetência não, pela política de beneficiar os capitalistas, Rafa. Tá certo, justamente. Bem, nosso Panorama Brasil de hoje vai ficando por aqui. Chegamos no nosso horário. Eu agradeço ao Matheus, ao Thiago, pela pauta, pelas notícias e os comentários aqui em mais uma edição do Panorama Brasil. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV. A gente volta amanhã, a partir do 12h15. Até lá.